Olá, pessoal do sexto ano, tudo bem? Então, ó, vou dar continuidade a este tema aqui, tá? Que sei que é meio complexo, mas é um tema fundamental para você entender aí o funcionamento do planeta Terra, como isso interfere na sua vida, você vai viajar, prever para uma viagem que você vai fazer para algum lugar, sobre o clima e coisa e tal, tá? Antes, pessoal, eu vou retomar algumas coisas que a gente discutiu semana passada, que foi na videoconferência, e eu notei que alguns alunos ficaram em dúvida que seria algum conhecimento tal necessário dos anos anteriores para compreender, né, o que a gente está discutindo aqui. Então, pessoal, ó, algo que eu explico já há algum tempo é a influência da latitude no clima. Então, ó, grosso modo falando, né, os raios do Sol chegando aqui, ó, na linha do Equador é a menor distância em direção ao Sol, então é onde a luz chega mais forte. Conforme a gente se afasta da linha do Equador para o norte, ou se afasta para o sul, concorda que vai ficando cada vez mais longe, ó, a chegada da luz do Sol, e vai ficando cada vez mais frio até chegar no Polo Sul aqui, ou no Polo Norte, tá? Então, o primeiro grande influenciador, vamos chamar assim, no clima é a latitude do lugar. Grosso modo, pessoal, vocês vão ver que tem exceção. A gente classifica, né, essas regiões de temperatura diferente aí no planeta Terra em três partes. Então, aqui a gente tem uma linha imaginária, ó, chama Trópico de Câncer. E outra linha imaginária aqui, ó, que é o Trópico de Capricórnio. Essa linha imaginária, pessoal, ela corta o município de São Paulo, que é o município que a gente vive. Ok? Entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, a gente tem a zona tropical do planeta Terra, que é a região mais quente. Ok? Entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, que é isso aqui, ó, a gente tem uma região temperada. Assim como entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar, essa linha aqui, ó, Círculo Polar Antártico, é a região também temperada do planeta. O que é a região temperada, pessoal? Então, ó, a zona tropical é calor o ano inteiro, tá? Então ela não tem estações do ano, igual a gente já percebe aqui em São Paulo. Então na zona tropical do mundo é calor o ano inteiro. Já na zona temperada, pessoal, a gente identifica muito bem as quatro estações do ano. Então inverno, verão, primavera, outono, a gente percebe essa mudança, tá? Se você morar na zona tropical, por exemplo, lá em Fortaleza, no Ceará, é calor o ano inteiro. Então não vai ter essa variação, época de frio e coisa e tal, ok? E temos a última região, a terceira, que é a região polar. Então a região lá próxima do Polo Norte e a região da Antártica próxima ao Polo Sul. Quer dizer, é frio o ano inteiro. Então a zona tropical, calor o ano inteiro. Zona polar, frio o ano inteiro. E a zona temperada? A gente vai ter as quatro estações do ano. Belezinha? Lógico, né? Um lugar localizado aqui, ó, é muito mais quente que um que está lá próximo já da zona polar do planeta Terra. Mas, grosso modo falando, é isso, tá? E São Paulo, pessoal, o município, como eu falei, ó, a maior parte do município de São Paulo fica na região temperada do planeta. E um pedacinho norte lá de São Paulo, aqui da cidade, fica na zona tropical. Lógico que o ser humano criou isso aqui para ter uma média. Quer dizer que você vai ali para Guarulhos, tal, o clima mudou, tá um calor do caramba. Beleza? Como que definir isso aqui, pessoal? Essa linha e essa, né? Pelo menos uma vez no ano, o Sol bate a 90 graus aqui, retinho na sua cabeça. Você vai ver a sombra sua meio-dia, retinho aqui, ó. Para nós isso aqui acontece lá pelo dia 21 de dezembro. Então você vai ver no dia 21 de dezembro, meio-dia, sua sombra retinha. É o dia de solstício de verão aqui no hemisfério sul, tá? No resto do ano, pessoal, nunca sua sombra vai estar retinha
embaixo de você, quase sumindo assim no seu corpo. Ela vai estar sempre um pouquinho inclinada, mesmo ao meio-dia. Beleza? Então era isso que eu queria falar. Outra coisa que algumas pessoas tiveram dúvida é sobre os dois principais momentos que a Terra faz, tá, pessoal? Então aqui, ó, a gente tem esse movimento que ela está fazendo o tempo inteiro, ó. A gente não percebe, mas a gente está rodando no planeta agora a 1.500 km por hora. Olha que doideira isso, né? Então esse movimento, igual um peão. Quando você gira um peão, ele está rotacionando, ele está girando em torno dele mesmo. Por causa da rotação, pessoal, então esse movimento que a Terra está fazendo, ó, olha a África aqui, por exemplo. Ó, o chifre africano, essa parte da África, acabou de entrar na sombra aqui. Foi para o lado da noite. Do outro lado, a gente tem o dia, né? Olha o Brasil. Vamos supor aí outra coisa importante, ó. Viu que a Terra não é retinha no espaço? Então a Terra, ó, estava assim, começou, inclinou. Tá vendo que ela é torta? Por quê? A hipótese é que alguns bilhões de anos atrás, um asteroide gigantesco bateu na Terra, inclinou a Terra. Ela ficou torta, tá? De um pedaço desse asteroide, mais o que misturou com a Terra, virou a Lua. Então acham que nesse impacto que criou a Lua, né, também inclinou a Terra. E isso é muito importante para ter as estações do ano, né? Então, pessoal, ó, a rotação é responsável pelo dia. Lógico que isso aqui está muito acelerado, né? Para sair daqui, dar a volta e chegar aqui de novo, demora 24 horas, que é o dia. Na verdade, demora 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, tá? Mas para nós, vamos arredondar aí 24 horas, que é o nosso dia. Então, ó, onde está do lado virado para o Sol, dia. Na sombra, né, que a Terra faz nela mesma, é o que a gente chama de noite. E a inclinação da Terra, ó, 23 graus e pouquinho, né, quase 24. O coisa ali ele arredondou. Isso aqui eu peguei de um filme, né, se alguém quiser ver inteiro, ó, é esse vídeo aqui que está em cima, rotação e translação da Terra. Só, pessoal, que a Terra faz outro movimento, ó, ela está girando o tempo inteiro, ao redor dela mesma, a rotação. Só que ela gira também ao redor do Sol. Isso chama-se translação. Quanto tempo dura a translação? Para sair daqui, dar a volta e chegar aqui. 365 dias mais 6 horas. Para ajustar o nosso calendário à translação, a gente junta 6 horas aí por 4 anos. 6 vezes 4, 24. Então, a cada 4 anos, a gente acrescenta o dia 29 de fevereiro, né? É o ano bissexto, que tem 2 6, ó. 366. 6, né? Bissexto. Beleza, pessoal? Então, é por isso que a gente tem o que a gente chama de ano e as estações do ano, né? Então, uma volta completa dura um ano mais 6 horas, né? Antigamente achavam que era redondo, né? Mas ela forma uma elipse. E o Sol teria que estar mais aqui no meio, para a gente entender melhor. E aí vai produzir as estações do ano, né, pessoal? Que eu comentei aqui, quando é verão aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos é inverno. E isso tem a ver com a inclinação, ó. Então, quem que está mais perto aqui do Sol, ó? É o hemisfério norte. O hemisfério sul, a gente está mais longe, ó. Então, isso aqui é o mês de junho, mês de julho, que é verão no hemisfério norte e é inverno aqui no Brasil, tá? Olha como no inverno, pessoal, a noite é maior e o dia é menorzinho. Já no hemisfério norte aqui, ó, o dia é maior do que a noite, a sombra fica menor do que a parte com sol, né? Eu tinha comentado isso na outra aula também. Olha como chega muito mais forte no norte. Então é verão lá, é o mês de junho, julho, né? E aqui para nós é inverno. Meio ano depois, ó, a Terra vai girar, vai estar lá do outro lado do Sol. O Sol vai estar aqui, ó,
onde eu estou mostrando. Então vai ser o contrário, ó. Vai girar meio ano depois. Chegou lá em dezembro. O que vai acontecer? Ó? Nós aqui estamos muito mais perto do Sol. Então é verão. Olha como o dia ficou maior do que a noite. Já no hemisfério norte, em dezembro, Papai Noel, tal, né? É inverno. Olha a noite, o dia pequenininho e a noite maior. Olha como chega frio lá o sol. Então é inverno, beleza? Se a Terra fosse reta, pessoal, não teria estação do ano, seria igual sempre em todo lugar. Deu para entender porque essa inclinação é importante? E a primavera e outono é quando a Terra está de lado, assim, ó. Então é mais ou menos igual nos dois hemisférios, belezinha? Então era isso que eu queria mostrar. Vamos lá para o livro, tá? Então, ó, determinantes do clima. O que vai determinar o clima? A latitude, a altitude. Lembra que eu falei quanto mais alto o lugar, mais frio é, tá? Então, conforme a altitude vai aumentando, né? E outra coisa, pessoal, a umidade, ó. Maritimidade, se está perto do mar, ou continentalidade, aquela terra que está lá no meio do continente, muito longe do oceano, né? Lembrando que quanto mais úmido o lugar, menor a amplitude térmica, a diferença de temperatura no mesmo dia. Então lembra, ó, no deserto é muito seco. Então a amplitude térmica é gigantesca. De dia 40 a 45 graus, de noite abaixo de zero. Se tivesse umidade no ar, a temperatura não ia variar tanto, nem subir tanto, nem descer tanto. Beleza? Aqui, pessoal, a gente vai estudar melhor depois, né? Mas são alguns tipos de clima que tem no mundo, ó. Equatorial. Então tá na linha do Equador, ó. Ó a linha do Equador aqui, ó. Que é equatorial. Aqui na África é equatorial. Aqui na Indonésia é equatorial. Tudo que tá vermelho. Clima equatorial, pessoal, na linha do Equador, é o mais quente e mais chuvoso, mais úmido do planeta Terra, tá? Vocês têm que lembrar isso. Muito calor, muita chuva o ano inteiro. Se tem muito calor, muita chuva, vai gerar o quê? Muita floresta. É aonde está, por exemplo, a Amazônia. Deu para entender? Então, por isso que a Amazônia, as florestas da Indonésia, a floresta do Congo, aqui na África, ó, é mata fechada, aquelas maiores florestas do mundo, né? Muito calor, muita chuva, tá? Equatorial. E tropical, pessoal, também é calor o ano inteiro, tá? Só que não chove o ano inteiro. Então, no clima tropical, calor pra caramba o ano inteiro. Só que tem uma época do ano que chove muito, tem outra época do ano que chove pouco, tá? Subtropical, quer dizer, tá abaixo do tropical, ó, tá? Então, é uma região já mais fria. Por exemplo, aqui São Paulo, que a gente vê as estações do ano, verão, inverno. Então, é o que dizem que é o melhor lugar, clima, para se viver, né? Que tem as estações do ano bem equilibrada, não é muito frio, não é muito calor. Desértico, pessoal, não precisa falar muito, né? Ó, então, o deserto aqui, por exemplo, da Arábia, deserto do Saara, Outback aqui na Austrália, né? Então, clima desértico é aquele que eu falei, muito calor durante o dia, muito frio durante a noite, baixíssima umidade, né? Quase não tem água. Semiárido, galera. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem o semiárido. Quer dizer o quê? É uma região quase desértica. Então, a região da Caatinga, lá no Nordeste, né? Do Sertão, da região da seca do Brasil, é quase deserto. Então, a gente chama de semiárido. Mediterrânea é esse clima que existe aqui na beira do mar Mediterrâneo. É bem específico lá da Europa e do norte da África, onde cria muita oliveira, por exemplo, pé de azeitona. Também tem um clima bem ameno, tá? Temperado, pessoal, é quase igual o subtropical que a gente vive, né? Que é um clima que também que tem as 4 estações do ano ali bem definidas. Clima frio, Canadá, por exemplo, boa parte da Rússia, né? Mantém uma certa umidade o ano inteiro e é frio também
o ano inteiro, mas tem condições ainda de habitar as pessoas, tal, né? Polar, Antártica, a Groenlândia, né? O Círculo Polar Ártico também, aquela região no frio ainda nasce árvores, florestas e coisa e tal, né? No clima polar você não vai ver árvores, você vai ver gelo, tá? E tem o frio de montanha, pessoal. Olha que bacana isso aqui, ó. A Cordilheira dos Andes e o Himalaia, tá? É o clima frio de montanha. Olha isso, tá na linha do Equador. Só que como aqui são montanhas de até 6.000 metros de altura, de altitude, é muito frio, tá? Então tem lugar na linha do Equador que neva, professor? Tem, na Cordilheira dos Andes, tá? Bem na linha do Equador, só que é tão alto, a altitude é tão alta que neva, belezinha? Então, grosso modo, esses são os climas do planeta Terra, tá? Agora a gente vai falar de cada um deles. Então, o equatorial, lembra a linha do Equador? Falou linha do Equador. Muita chuva, muito calor, né? Chove. O calor já faz a água evaporar, chove de novo. E fica nesse ciclo aí muito rápido, né? Clima tropical, que é boa parte do Brasil, ó. Aquele clima calor o ano inteiro. Só que tem duas épocas, né? A época de chove muito e a época que chove menos, tá? Subtropical, pessoal. Aqui tem uma das regiões que eu mais gosto, ó, do Brasil. Na verdade, eu conheci esse parque eólico aqui, ó, de Bom Jardim da Serra, chama Canyon da Honda, essa região aqui, no ano passado, né? Então, infelizmente, estava até desativado aí, deu uma briga da empresa aí que gera energia elétrica eólica com o governo do estado e essas turbinas não estavam funcionando. Clima lembra o Sub-Zero, pessoal, lá do Mortal Kombat, né? Quer dizer, abaixo de zero. Então, subtropical quer dizer abaixo do tropical. Então, é aquela região que tem estações do ano bem definida, tá? Lembrando que São Paulo é subtropical, mas nossa altitude não é muito alta. Aqui, por exemplo, é mais de 1.500 metros de altitude. Então, acontece esse fenômeno aqui, ó, chamado geada. Então, geada é quando a temperatura, sabe o orvalho que você acorda, as folhinhas das plantas estão molhadas ali e tal? Tem lugar do Brasil que a noite chega abaixo de zero e esse orvalho congela. Então você acorda de manhãzinha, parece que nevou ali, né? Então isso é uma geada. Aqui ocorre geada e tem vezes que neva aqui também, né? Lembrando, estamos falando do Brasil, tá? E o clima frio de montanha, ó. Então, quem joga Minecraft aí, que é a maioria, você pode ver lá que no cume, né, na parte mais alta das montanhas, sempre a gente vai ter neve, né? Aliás, o Minecraft, pessoal, eu acho bem bacana que ele vai ter vários biomas ali, né? Então, o tipo de planta do lugar tem relação com o clima. Então, por exemplo, onde é semiárido, a gente vai ter a caatinga, né? Onde é equatorial, chove muito, muito calor, é a mata de floresta amazônica. Deu para entender isso? Então, clima frio de montanha, né? Como eu falei, a Cordilheira dos Andes, o Himalaia, né? O Kilimanjaro, que é esse monte que tem lá na África. Então, quase na linha do Equador também, né? Mas o Kilimanjaro é tão alto que 90% do ano aí ele está congelado. Beleza? Aqui é próximo do Círculo Polar Ártico, pessoal, que eu falei lá da Rússia, do Canadá, né? Que é o clima frio, quase que o ano inteiro, tá? O verão dura bem pouquinho, mas ainda, por exemplo, tem floresta. Aquelas florestas de conífera, né? Aqueles pinheiros, aquela floresta que só tem isso. E o clima polar. Lá não tem verão, é inverno o ano inteiro. Geralmente toda noite temperatura abaixo de zero. E no clima polar a gente não vai ter árvores, né? A gente tem até uma vegetação rasteira, tal, em alguns lugares que chama tundra, mas geralmente não tem, né? Clima temperado, pessoal, também tem a ver com aquela zona entre o trópico e o polar. Então, aquela região do planeta que tem, inclusive aqui no Brasil, né? São Paulo, as 4 estações do ano bem definidas. Clima mediterrâneo é aquele que eu falei que tem lá no norte
da África, no sul da Europa, onde se planta oliveira, né? Mas a gente tem alguns lugares também do Chile, na Austrália, que ocorre esse tipo de clima que é bem ameno, né? Como tem muita maritimidade, ó, tá próximo do mar, não vai ter muita variação ali de temperatura, né? Clima semiárido, pessoal. É o que ocorre aqui, por exemplo, no Nordeste do Brasil, que é quase deserto, né? E outro clima é clima desértico. Chove pouquíssimo e a gente tem uma grande amplitude térmica, tá? E alguns desertos, pessoal, por exemplo, Atacama aqui, ó, tem lugar aí que fica 100 anos sem chover, né? Tem algumas sementes aí que elas têm a capacidade de, tipo, hibernar, às vezes por décadas. Então ela fica ali, parece morta, né? Lá no subsolo e tal. Quando raramente chove, elas brotam, criam flores, polinizam ali, reproduzem e tal, cai semente e de novo repete o processo, né? Ok, pessoal? Então era isso, tá? Na verdade, esse bimestre a gente vai parar nesse conteúdo aqui. Então eu vou retomar, vou falar outras vezes, né? Vou falar de clima, vou falar de novo da translação, da rotação, porque eu prefiro falar 1000 vezes que vocês aprendam bem, né? Tudo aí sobre o clima, porque vocês vão usar isso para a vida inteira, tá? Aqui, ó, semana passada, que eu esqueci de, na hora que fui mostrar, não deu, que são as massas de ar, ó. Então, por exemplo, branco é massa de ar fria, que vem lá do Polo Sul, ó. E o que está em laranja, esse marrom, é massa de ar quente. Então, isso aqui é agora, ó. Aqui está uma massa de ar fria sobre a cidade de São Paulo, tá? Por isso que está mais frio hoje. Então, a gente está numa frente fria. Essa frente fria está indo para o oceano, ela acaba esquentando e sumindo. Só que a gente tem uma outra frente fria aqui no sul, ó. Tá muito fria, tá? E ela começa a arrumar para o norte. Então ela vai enfraquecendo e daqui uns 10 dias vai chegar em São Paulo, né? Então essas massas de ar, de repente sai ar frio ali do Polo Sul e começa a arrumar aqui para São Paulo. Isso é meio, né, não dá para prever, mas quando sai a massa de ar, ó, a gente sabe, né, a direção que ela está seguindo e consegue fazer a previsão do tempo. Quando a massa de ar fria chega, então tem uma massa de ar quente, ó. De repente por exemplo aqui, ela está chegando lá em Minas Gerais, ó. Então vai começar a garoar e vai começar a esfriar um pouco em Minas Gerais amanhã, no Rio de Janeiro também, ó, tá? Então é assim, isso é uma massa de ar que os satélites aí conseguem fotografar. O que vocês vão fazer, pessoal? Vocês vão responder no caderno da página 132 a questão de 1 até 5, tá? E aí na semana que vem a gente retoma esse assunto com a correção dessa atividade e daquela outra, né? Que era para ter feito no Google Formulários. Quem não fez é para fazer da semana anterior. Beleza? Um abraço então para todos, até a próxima aula.